vocês? Como é que passaram no final de semana? Deu para descansar um pouquinho? Deu para brincar um pouquinho? Então vamos lá. Hoje a gente tem aula de matemática e nós vamos falar de um ponto novo. Vamos começar um bloco novo hoje. Nós vamos lá na página 175. Nós vamos falar sobre triângulos, tá? Então, nos triângulos, se alguém ficou com dúvida da última aula, pessoal, me envia e a gente tenta resolver, tá? Hoje, a nossa aula é sobre triângulo. Vocês já conhecem triângulo, já ouviram falar nos anos anteriores. E no quinto ano também vocês vão ouvir falar de triângulo, de classificação de triângulo. Então, calma, não precisa ficar nervoso. Ah, eu não tô conseguindo. No quinto ano volta essa matéria de triângulo, vocês fazem medida de triângulo de novo. O quarto ano é só para não chegar no quinto ano e falar, nunca ouvi falar de triângulo, tá? Então, tranquilo, vamos com calma. Na página 175, ele começa mostrando lá, ó, observe as figuras abaixo. Elas têm algo em comum, são compostas somente por formas geométricas triangulares. Então, você tem aí um bichinho, que é formado inteirinho de triângulo colorido, que legal. E o próximo é uma bola de Natal aí, também formado só de triângulozinhos coloridos. Dá todo um efeito até de 3D, se você prestar atenção aí. Tanto no servo quanto na bola, você vê uma figura de 3D nessas figuras por causa do encaixe dos triângulos. Bom, essas formas geométricas é encontrada em mosaicos, em origamis, em obras de arte, em painéis de propaganda e logotipo. O que são logotipo? Gente, tem um quadrinho aí, ó. Logotipo é uma imagem que pode ser formada por letras, figuras e que identifica uma marca ou um produto, como por exemplo, você tem o da Abril Educação. A gente olha essa arvorezinha aí, esse Abril Educação de verde, a gente já lembra a marca, tá? Olha o I, lembra o I do Itaú na propaganda? A gente olha a Coca-Cola, a gente tem vários logotipos que são uma imagem que você olhando para aquilo mesmo que você não saiba ler, você já sabe sobre o que aquela marca está remetendo, sobre o que ela está falando. Eu vou colocar para vocês agora alguns logotipos que são formados de triângulos, que são formados de formas triangulares. Alguns vocês, eu tenho certeza que a maioria vocês conhecem, porque eu procurei os mais famosos. E tem outros, se você jogar no Google aí você vai achar um monte até que não são tão famosos assim. Mas eu vou colocar para você ver agora alguns famosos aí que têm formas triangulares. Legal, né? Viram? Viu como vocês, a hora que vocês olharem, eu tenho certeza, aquele do Google Drive, a hora que vocês olharam aquele triângulo colorido, você falou, da Google Drive eu já tinha visto. Viu só como a gente tem muito isso no nosso dia a dia? Bom, aí ele tem, no primeiro, ele fala até que usa triângulos em construções de prédios, montanha-russa, em sólidos geométricos, que nós já conhecemos. Então, primeiro você tem um prédio formado só por figuras triangulares. No primeiro aí você tem um prédio formado só por figuras triangulares, tá vendo? Os ferros formam triângulos aí, ó. Olha que legal. A montanha-russa, toda a estrutura metálica dela foi tecida, foi feita em formas de triângulo. Para quê? Para dar uma maior sustentação, para dar um maior apoio, né? Se você faz, já pensou uma montanha-russa com um quadrado e aí
no triângulo você tem uma melhor sustentação, então ela é formada só de triângulos. E uma obra de arte bonita aí que também dá impressão de 3D por causa da sombra das cores que formam nos triângulos. Do lado a gente tem aí uma pirâmide que também é formado de 4 triângulos e embaixo a gente tem uma superfície que é quadrada, né, no caso da pirâmide. Como você pode observar, as formas triangulares, a forma triangular é bastante usada no nosso dia a dia. Vamos conhecer um pouco mais sobre desses triângulos, dessas formas triangulares nesta aula. Pessoal, atrás, vocês estão vendo? Ele fala assim na atividade 1. Conheça um pouco sobre os triângulos. Pegue o conjunto de sólido geométrico com o seu professor. Não dá para vocês pegarem conjunto de sólido geométrico comigo. Mas eu vou mostrar para vocês que no sólido geométrico, que são o sólido geométrico, gente, basta a gente lembrar que são os poliedros, que são aquelas figuras que têm 3 dimensão, 3 medidas, altura, largura, comprimento. Então, nesses poliedros, a gente tem 3, nos poliedros, assim, nos sólidos geométricos super completos, a gente tem 3 figuras que são formadas de triângulo. Quais são essas figuras formadas de triângulo? Eu vou colocar para vocês vendo cada uma dessas figuras. A primeira delas aí, ó, é a pirâmide, que ela não é formada só por triângulo, ela possui 4 faces triangular, né? E uma base que não é triangular, certo? E ela é chamada de tetraedro. Stella, eu vou precisar decorar esses nomes? Não, você vai fazer ver que a apostila nem vai trazer muito esses nomes. É só para vocês saberem mesmo, tá? Então, olhem a figura do tetraedro. A próxima é octaedro, que é uma figura, é um poliedro formado de 8 lados triangulares, 8 faces triangulares. Então, vejam um octaedro. E agora, um icosaedro. Meu Deus do céu, que nome estranho. Eu vou ouvir sempre? Não. Por quê? Porque essa figura ela é diferente, mas a gente precisa conhecer, é legal a gente ver, porque é um poliedro formado de 20 faces triangulares. Olha ele que bonito que ele é. E aí, gostaram? Vimos aí 3 figuras dos sólidos geométricos que são formados de faces com triângulos, tá? Cada uma tem um nome específico e os nomes são dados de acordo com a quantidade de face que eles têm, quantidade de lado que eles têm. Certinho? Então, agora ele pergunta, fala no B, né? Agora identifique o poliedro que tem faces triangulares. Quais são eles? Não se preocupem, não precisa ficar nervoso que eu vou colocar para vocês esses nomes estranhos que eu falei aqui pra gente estar escrevendo aí. Então, a gente viu aí que é a pirâmide, que é um tetraedro, o que tem 8 faces, que é um octaedro, e o que tem 20, que é um icosaedro, tá? Eu vou colocar para vocês copiarem aí, fiquem tranquilos. Aí no 2 ele pede para você desenhar um triângulo no seu caderno, né? Uma face triangular no seu caderno, qualquer uma delas, e você vai responder o que essas faces, o que esses triângulos têm em comum e o que eles têm de diferente. Stella, eu não tô com sólido para desenhar. Não precisa. Você vai olhar esses 3 triângulos que tá aqui embaixo, de azul, tá vendo na sua apostila na página 176? Tem 3 triângulos de azul aí embaixo. Você tá vendo? A pontinha de um triângulo chama vértices e os lados do triângulo, as retas, se chama lado, né? Então, olhem esses
3 triângulos que estão aí de azul e pense, o que esses 3 triângulos eles têm em comum? Pensou? Escreva então, o que esses 3 triângulos eles têm em comum? Agora, o que esses 3 triângulos têm de diferente? Qual é a diferença, a principal diferença desses 3 triângulos? Respondeu? Muito bem. No exercício 3, você tem 3 malhas pontilhadas aí, que nós vamos fazer cada uma delas 2 desenhos. No primeiro, prestem atenção, pessoal. Você vai precisar de régua. Sem a régua vai ficar muito difícil você fazer. O primeiro, o A, você até consegue fazer sem régua. Por quê? Porque tem os pontinhos. Então, você segue os pontinhos que vão te ajudar nas medidas. Então, o primeiro, eu até consigo fazer sem régua. O B e o C não vai dar para fazer sem régua. Então, se você estiver sem régua, pausa o vídeo, vai lá, procura uma régua, pega uma régua e traz para a mesa, porque você vai precisar da régua para fazer essa atividade. Faz de lápis, porque se tiver errado vai dar para apagar, e leiam direitinho o enunciado. A primeira, você vai desenhar 2 triângulos que tenham os 3 lados com a mesma medida, ou seja, os 3 lados do mesmo tamanho. Se você escolher fazer um de 5 centímetros do lado, ele vai ter 5 centímetros de um lado, 5 centímetros do outro e 5 centímetros embaixo, tá? Estela, como que eu vou fazer 2 diferentes? Diferentes no tamanho, gente. Você pode fazer um maiorzão e um menorzinho, com 2 centímetros de um lado, 2 centímetros do outro, 2 centímetros embaixo. Vai ser diferente só no tamanho, porque o contorno vai ser os 3 lados exatamente do mesmo tamanho. Então, esse aqui vai ficar maior, esse aqui vai ficar menor. O B, você vai fazer 2 triângulos diferentes com apenas 2 lados com a mesma medida e um lado com medida diferente. Então, você vai precisar da régua porque você vai fazer um triângulo que, por exemplo, tenha 8 centímetros aqui, 8 centímetros aqui e aqui embaixo ele não pode ter 8 centímetros, porque tem que ser 2 medidas iguais e uma medida diferente. Então, aqui embaixo ele vai ficar com tipo 3, 4, 5 centímetros, certo? Então, é isso que você vai fazer no B. Sempre comecem e termine as vértices, que são as pontinhas, nas bolinhas. No A, você vai conseguir passar os lados também pela bolinha, mas no B não vai ser possível. Você vai colocar as vértices nas bolinhas, mas os lados não vão coincidir com as bolinhas para você traçar. Por isso que você vai precisar da régua. E no C, você vai fazer aí 2 triângulos diferentes, que eles tenham 3 lados com medidas diferentes. Então, você vai fazer um triângulo que tem um lado que tem 2 centímetros, do outro lado tem 8, do outro lado tem 5. Você vai fazer medidas diferentes dos 3 lados aí do triângulo, certo? Deu para entender o que você vai fazer? Eu vou esperar você fazer e daqui a pouquinho a gente volta para fazer a correção, certo? E a correção nós vamos fazer com as minhas mãos. Podem começar a trabalhar. Presta atenção, usem régua. Vamos lá.